Nós paramos aqui nos sofistas. Eu tinha falado dos quatro tipos de sofistas, os 4 grupos específicos dos sofistas. Dentre eles, nós temos os erísticos, os sofistas políticos, que seria o segundo grupo, o qual nós iremos falar agora, tá certo? Então, vamos continuar aqui, com base, lembrando e enfatizando, no livro do Giovanni Reale. Isso aqui é o História da Filosofia, volume 1, tá? Bom, alguns sofistas, eles, abusando aí da técnica de refutação, que eles já tinham adquirido, através dos mestres sofistas, sem ter qualquer ideal a realizar, eles perderam-se na pesquisa de jogos de conceitos e na formulação de dilemas. Dilemas esses insolúveis. Do tipo de raciocínios que ainda hoje nós chamaríamos de sofistas, ou sofismas, melhor dizendo, né? Inclusive esse termo sofisma é utilizado inclusive pelo apóstolo Paulo, né, em algumas de suas cartas. Tais sofistas são chamados de erísticos, ok? Homens empenhados na briga de palavras. Briga de palavras, sim. Esses são os erísticos. Alguns sofistas, denominados sofistas políticos, aplicaram a arte dialética à praxis política, à prática política, e a forçaram a conquista do povo, pondo-se contra a moral e a fé tradicional de um modo provocativo. Critias, particularmente, ele dessacralizou o conceito dos deuses, reduzindo-os a guardas que vigiam interiores, criando pelos poderosos para ter o controle sobre os subalternos. Trasímaco, inclusive, é dado essa perspectiva aí no livro da República, no livro 1 da República, com o personagem Trasímaco, que afirma categoricamente que o justo é a vantagem do mais poderoso. Então nós temos o primeiro grupo, que é os heurísticos, e o segundo grupo, o segundo grupo é os erísticos. O terceiro grupo, os sofistas políticos, né? E aqui no outro tópico, o Reale vai falar sobre a corrente naturalista da sofística, que é a corrente que provavelmente Aristófanes teria utilizado para sua comédia a respeito de Sócrates, dizendo que este era um sofista que seguia. Aliás, uma das acusações na defesa de Sócrates, na apologia socrática, em que ele é acusado e acaba sentenciado a tomar a cicuta, o veneno, e morrer, é acusado de que ele praticava esse tipo de arte naturalista, né? Bom, na verdade essas são as acusações antigas. As acusações novas envolviam corromper os jovens, mas a gente vai chegar lá. A corrente naturalista da sofística, então, contrapõe a lei de natureza, que reúne todos os homens à lei positiva, ou seja, aquela feita pelo homem, que ao invés de qualquer outra coisa os divide. Então, Hípias e Antifonte foram os 2 maiores representantes desta corrente da sofística, e chegaram sobre estas bases a formular uma forma de cosmopolitismo e igualitarismo entre os homens, baseados justamente sobre a lei da natureza, colocada acima da lei positiva. Então agora nós vamos falar daquele aspecto que ficou bem no ar, sobre a lei da natureza e a lei positiva. Aqui eu vou citar 2 personagens, Hípias de Élida e Antifonte. Então, primeiro Hípias. Bom, é lugar comum a afirmação segundo a qual os sofistas teriam contraposto a lei à natureza, certo? Uma contraposição entre lei e natureza. Então, na realidade, tal contraposição não existe nem em Protágoras, nem em Górgias e nem em Pródigo. Neles não existem isso, mas ao contrário aparece em Hípias de Élida e em Antifonte, ativos pelo fim aí do século V a.C. Hípias é conhecido por ter proposto uma forma de conhecimento enciclopédico e por ter ensinado a arte da memória, que é a mnemotécnica, né? Os conceitos mnemônicos. Entre as matérias de ensino, ele dava amplo espaço à matemática e às ciências da natureza,
porque ele pensava que o conhecimento da natureza fosse indispensável para a boa conduta na vida, a qual deve seguir justamente as leis da natureza mais que as leis humanas. Então a natureza une os homens, enquanto a lei frequentemente os divide. Essa é a grande diferença, segundo ele. A natureza une os homens, a lei os divide, né? Portanto, desvaloriza-se a lei quando é à medida que se opõe à natureza. Nasce assim a distinção entre um direito ou uma lei de natureza e um direito positivo, posto pelos homens. O primeiro é eternamente válido, o segundo é contingente. Desse modo, lançam-se as premissas que levarão a uma total dessacralização das leis humanas, que serão consideradas fruto de arbítrio. Hípias, porém, da distinção operada, tira mais consequências positivas que negativas, certo? Dessa distinção entre lei e natureza. Em particular, ele salienta como sobre a base da natureza, da lei da natureza, não tem sentido a discriminação das leis positivas que dividem os cidadãos de uma cidade dos cidadãos de outra, ou que dividem os cidadãos dentro da mesma cidade. Nascia assim um ideal cosmopolita e igualitário que era novíssimo para os gregos nesse período. Antifonte radicaliza a antítese entre natureza e lei, diferentemente de Hípias, afirmando com termos eleáticos que a natureza é a verdade, eleáticos na escola eleata de Parmênides, que a natureza é a verdade e a lei positiva é a opinião. Entenderam? A natureza é a verdade e a lei positiva é opinião. Lembra no conceito de Parmênides? Entre aletheia, a verdade, e doxai, opiniões? Bom, para Antífonte isso é uma base que ele vai vincular a essa antítese de natureza e lei. E que, portanto, uma está quase sempre em antítese com a outra. Ele chega a dizer, por exemplo, que se deve seguir a lei da natureza e, quando isso puder ser feito impunemente, transgredir a lei dos homens. Também as concepções igualitárias e cosmopolitanas já presentes em Hípias são radicalizadas por Antifonte, que chega a afirmar até a paridade de todos os homens, sem distinção de suas origens, uma vez que por natureza somos todos absolutamente iguais, tanto gregos como bárbaros. É um tipo de radicalismo propriamente da antiguidade, né? E é um pensamento novo, como repassa aqui o próprio Reale, referente ao Hípias, e já radicalizado pelo Antifonte. Bom, o iluminismo, entre aspas, sofístico, ele dissolveu não só os velhos preconceitos dessa casta da aristocracia e o tradicional fechamento da polis, mas também o mais radical preconceito comum a todos os gregos a respeito da própria superioridade sobre outros povos, porque tinha essa noção do grego, né? Tanto que o conceito de bárbaros para o grego tem muito a ver com isso, que os bárbaros falam uma língua muito estranha, aquele blá blá blá, né? Acabou derivando o conceito de bárbaro propriamente. Então cada cidadão de qualquer cidade é igual aos de outra, conforme a fonte. Cada homem de qualquer classe é igual ao de outra, cada homem de qualquer país é igual ao de outro, porque por natureza qualquer homem é igual a qualquer outro homem, ponto final, segundo ele. Infelizmente o Antifonte ele não chega a dizer em que consiste tal igualdade. No máximo ele nos impele a dizer que todos somos iguais porque todos temos as mesmas necessidades naturais. Todos respiramos com a boca, com as narinas. Mais uma vez precisamos esperar Sócrates para uma solução do problema. Bom, concluindo então, a sofística ela atuou complexivamente uma profunda ação crítica sobre a moral, em sentido assim de trazer um contexto relativista, um contexto nihilista, um contexto utilitarista. Então, atuou de forma a trazer complexidade a esse conceito de conhecimento. Ou seja, o Logos não leva a uma verdade isenta de controvérsias. E sobre a religião também existe essa controvérsia.
Só que os sofistas não souberam construir alternativa filosófica válida para substituir essas mesmas críticas. Nós já vimos que, embora de modo diverso, os sofistas eles realizaram esse deslocamento do eixo, conforme Reale fala, entre a concepção filosófica cosmológica para a concepção filosófica humanística. Precisamente nesse deslocamento está seus mais relevantes significado histórico e filosófico. Eles abriram caminho para a filosofia moral, embora não tenham sabido alcançar seus fundamentos últimos, porque não conseguiram determinar a natureza do homem enquanto tal. Mas também certos aspectos da sofística, que para muitos pareceram excessos puramente destrutivos, têm sentido positivo. Com efeito, era preciso que certas coisas fossem destruídas para que pudessem ser reconstruídas sobre bases novas e sólidas, assim como era preciso que certos horizontes estreitos, digamos assim, fossem violados para que se abrissem outros mais amplos. Nós temos, por exemplo, os naturalistas que criticaram as velhas concepções antropomórficas do divino, identificando este com o seu princípio. Os sofistas eles rejeitaram os velhos deuses, mas tendo rejeitado também a busca do princípio, encaminharam-se para uma negação do divino. Isso aqui é muito característico dos sofistas. Protágoras permaneceu agnóstico. Gorgias foi mais além com o seu niilismo, né? Pródigo entendeu os deuses como hipostização do último. E o Critias como mera invenção, quer dizer, de certa forma ideológico aí, né? De um hábil político. Invenção de políticos. Naturalmente, depois dessas críticas, podia voltar atrás. Então, para pensar o divino, seria preciso procurar um encontro de uma esfera mais elevada, onde se pudesse colocá-lo, vamos dizer dessa forma. E outro aspecto, o mesmo pode ser dito sobre a verdade. Antes do surgimento da filosofia, a verdade não se distinguia das aparências. Os naturalistas, eles contrapuseram os fisicistas, né? O Logos às aparências, principalmente Parmênides, e só nele reconheceram a verdade. Mas o Protágoras cindiu o Logos nos dois raciocínios, descobrindo que o Logos diz e contradiz, né? E Gorgias ele rejeitou o Logos como pensamento e só o salvou como palavra mágica, mas encontrou uma palavra que pode dizer tudo e o contrário de tudo, não podendo, portanto, expressar verdadeiramente nada. Como já disse um agudo intérprete dos sofistas, essas experiências são trágicas. E nós acrescentamos que se descobrem trágicas precisamente porque o pensamento e a palavra perderam seu objetivo e sua norma, perdendo o ser e, portanto, perdendo a verdade. E a corrente naturalista da sofística, que de alguma forma, mesmo que confusamente intuiu esse fato, iludiu-se de poder encontrar um conteúdo que fosse de alguma forma objetivo no enciclopedismo. Mas enquanto tal, esse enciclopedismo revelou-se completamente inútil. A palavra e o pensamento deveriam recuperar a verdade em um nível mais elevado. O terceiro aspecto que o Reale coloca aqui é que o mesmo vale também para o homem. Os sofistas destruíram a velha imagem de homem próprio da poesia e da tradição pré-filosófica, mas não souberam reconstruir uma nova identidade. Protágoras entendeu o homem predominantemente como sensibilidade e sensação relativizante, Gorgias como sujeito de emoções móveis, suscetíveis de ser arrastado em qualquer direção pela retórica. E os próprios sofistas, que se vincularam à natureza, falaram do homem, sobretudo como natureza biológica e animal, subentendendo e de qualquer modo silenciando a natureza espiritual. Para se reconhecer, o homem devia encontrar uma base mais sólida. E aí que entra Sócrates, porque ele vai finalmente encontrar essa base sólida que os sofistas não puderam apreciar. Bom, finalizo então essa parte aqui dos sofistas com uma síntese muito sucinta do próprio autor Reale, que é a seguinte:
Os sofistas, primeiro, deslocam o interesse da filosofia da natureza para o homem. Segundo, instauram um clima cultural que se poderia chamar com o moderno termo iluminista. É um anacronismo que o Reale não tem nenhum problema de fazer aqui. Terceiro, os sofistas criticam a religião em perspectiva também ateística, de certa forma. Quarto, criticam o conceito de verdade e de bem. Quinto, destroem a imagem tradicional do homem. Sexto, consideram a virtude como objeto de ensino. Sétimo, apresentam-se como mestres de virtude e, na verdade, se mostram o contrário disso. Oitavo, são expressão da crise da aristocracia e da ascensão política das novas classes. E um fator importante que eu não mencionei aqui ainda é que eles cobravam para ensinar, o que não ocorria com Sócrates. Sócrates não cobrava para ensinar. Mas o maior erro não é cobrar para ensinar, né? Porque hoje em dia os professores são remunerados, não há problema nenhum nisso. O problema é ensinar algo do qual eles não sabem nada. E é justamente isso que Sócrates vai fazer, uma vez constrangido pelo oráculo de Delfos, de que ele seria o homem mais sábio de Atenas. E aí ele vai começar a questionar isso e descobrir que os sofistas não sabiam nada sobre virtude, embora ensinassem virtude e recebessem dinheiro de algo que não sabiam.